Hoje você vai aprender como fazer uma alimentação rica em proteína, mesmo sem carne, mas do jeito certo. Nada dessa história de que com arroz, feijão, lentilha, grão de bico, brócolis, espinafre, ora pronobis, você consegue consumir toda a proteína que você precisa. Não, isso pode fazer mal. Você vai aprender quais são os alimentos realmente proteicos e como você pode encaixar isso no seu dia a dia para manter sua saúde e emagrecer. Inclusive, eu vou mostrar um exemplo de um dia de cardápio 100% vegetariano e proteico. E vou compartilhar com vocês a minha experiência com pacientes vegetarianas que aplicaram o que eu ensino e tiveram muito benefício, sem precisar comer carne ou abandonar a dieta delas. E mesmo que você coma carne, mas quer ter mais opções para aumentar a proteína, esse vídeo vai ser muito útil. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu não defendo nenhuma linha radical. Eu atendo desde pessoas que gostam muito de carne até vegetarianos. Eu trabalho com a melhor evidência disponível e utilizo e divulgo o protocolo PE, uma estratégia onde a gente prioriza a proteína e não precisa cortar nenhum alimento. Esse é um método que eu ensino tanto aqui no meu canal como no meu programa online, a Escola de Emagrecimento. Eu também atendo presencialmente em São Paulo, capital, e online para o mundo inteiro. Se você também cansou desse radicalismo e extremismo em relação à alimentação, já se inscreve no canal que você vai gostar. Independentemente se você gosta ou não de comer carne, é um fato que o nosso corpo precisa de proteína. A proteína é responsável por toda a construção do nosso corpo, desde hormônios até células, tecidos, neurônios, músculos, tudo. Nós somos seres feitos à base de proteína. E se você retirar carne da sua alimentação e não repor essa proteína de alguma outra forma, isso vai te levar a uma série de problemas. Entre eles, a perda de massa muscular e o ganho de gordura, porque a proteína ajuda muito na saciedade e controle do apetite. Justamente por ela ser tão importante que a gente desenvolveu um apetite específico para proteína. Então, quando a gente consome pouca proteína, o nosso apetite aumenta muito. E o corpo fica enviando esses sinais de fome e de busca de comida com a esperança que você consuma um pouco mais da proteína. E, infelizmente, os vegetarianos são muito mal orientados a respeito disso. Alguns são levados a crer que a proteína não é tão importante assim. Ou que comendo vegetais e grãos você vai conseguir facilmente a quantidade de proteína que você precisa. E também tem o caso da pessoa que vira vegetariana e acaba não tendo nenhuma preocupação nutricional, porque simplesmente acha que a carne é ruim, você não está comendo carne, está numa dieta saudável e a coisa não é bem por aí. A questão dos grãos, vegetais, leguminosos, não é que eles são alimentos ruins, é que eles possuem pouca proteína. Vou mostrar aqui para você. Isso não é questão de opinião. Para você conseguir 30 gramas de proteína, que é mais ou menos o que você consome com uns 4, 5 ovos, ou 100, 120 gramas de carne, peixe ou frango, você precisaria consumir 1 kg de brócolis, ou por volta de 600 gramas de feijão, quase 2,5 kg de espinafre e 1,1 kg de ora pronobis, aquela folhinha que o pessoal diz que é riquíssima em proteína. E essas quantidades absurdas são para isso mesmo, meros 30 gramas de proteína. A pessoa vai lá, come 1 kg de brócolis, consumiu no máximo 1/3 da quantidade de proteína que precisa. Mas vamos falar a verdade, é quase impossível você comer 1 kg de brócolis, 2 kg de espinafre, 1 kg de folha, é muita comida. E mesmo se alguém comer 600 gramas de feijão, por mais que você traga esses 30 gramas de proteína, você vai trazer muito mais carboidrato, porque o feijão tem mais carboidrato do que proteína. E com isso, provavelmente você vai ganhar peso. Mais pra frente no vídeo eu vou falar o que seria uma quantidade legal de proteína para um dia inteiro. Mas já guarda aí que 30 gramas pode ser uma quantidade legal para uma refeição do dia, não pro dia inteiro. Recentemente eu fui convidado pela Unicamp para fazer um curso fechado lá sobre obesidade. E eles mostraram um gráfico muito interessante, que entre onívoros, vegetarianos e veganos, os vegetarianos e veganos são os que mais consomem alimentos ultraprocessados. O vegano até mais que o vegetariano. E é comum as pessoas pensarem, o vegetariano come muito vegetal. Na verdade, o vegetariano moderno de hoje em dia acaba comendo muito processado. E a gente sabe que esses alimentos ultraprocessados, eles costumam ter bastante carboidrato, gordura e quase nada de proteína. E os problemas não acabam por aí. Os alimentos ricos em proteína também costumam ser os mais nutritivos, ou seja, eles têm mais micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, a gente
gente sabe por alguns estudos populacionais que, em média, o vegetariano acaba tendo uma deficiência maior de B12, de ferro, de zinco, de cálcio, ômega 3 e vitamina D. Eu tô dizendo aqui que é todo vegetariano? Não, mas em média. Eu tô dizendo aqui que a dieta vegetariana necessariamente é ruim? Também não. Mas é um estilo alimentar que precisa de muito mais cuidado e atenção para dar certo. A proteína acaba aparecendo com mais naturalidade no prato de quem é onívoro. E olha que mesmo assim, a maioria das pessoas hoje em dia não come muita proteína não. Se você é vegetariano, espero que você ainda não esteja com raiva de mim, eu só tô expondo fatos. E a gente já vai falar da solução. Agora, se você tá achando interessante o vídeo, já deixa o seu like aqui para ele chegar para mais pessoas, mais vegetarianos ou pessoas que não comem tanta proteína assim, que podem ter exatamente esses problemas. Quanto mais like, mais gente assiste o vídeo. Vamos falar da solução. Todos esses problemas que eu citei tem jeito. Para começar, a gente precisa aprender como identificar um produto que realmente seja uma fonte de proteína. Para um alimento ser considerado fonte de proteína, não basta ele conter proteína. Por exemplo, o feijão, ele contém proteína. Só que a quantidade não é tão alta e ele tem muito mais carboidrato. Então, tem que pegar a tabela nutricional do alimento ou pesquisar a composição na internet e comparar o quanto ele tem de proteína versus o quanto ele tem de carboidrato e gordura, que a gente pode chamar de energia. Eles têm a função de energia. Daí que vem a ideia do protocolo PE, é proteína e energia. Então, as fontes de proteína vão ter mais proteína em gramas do que a soma de carboidrato total e gordura total, tá? Não precisa somar gordura saturada ou açúcar, está tudo dentro do carboidrato total e dentro da gordura total. Mas eu vou facilitar para vocês e listar aqui quais alimentos, sem ser a carne, que podem ser chamados de fontes de proteína. Primeiro, a gente tem os derivados de animais, que muitos vegetarianos consomem, como por exemplo, o ovo, a clara do ovo. A clara do ovo, ela só tem proteína e nada de gordura. Então, muitas vezes pode ser uma forma de adicionar mais proteína. Não é que a gema é ruim, tá? Mas você pode às vezes colocar 2 ovos e 4 claras, ou colocar clara em alguma outra preparação. A gente também tem queijos proteicos. Não é todo queijo, na verdade é a minoria dos queijos. A maioria dos queijos vai ter mais gordura do que proteína. Mas existem alguns queijos como o queijo cottage, a ricota fresca e alguns queijos light, que são simplesmente alguns queijos feitos com leite semi-desnatado. Eles têm menos gordura, menos carboidrato e fica um pouco mais de proteína. Dá uma procurada por eles da próxima vez que for no mercado. E da mesma forma, a gente também tem iogurtes proteicos, não são todos, mas alguns a gente já encontra com mais proteína do que carboidrato e gordura, e algumas bebidas prontas proteicas também. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link de alguns desses alimentos para facilitar para vocês, tá? Basicamente são ovos e derivados do leite. Se você consome esses alimentos, então use e abuse dentro da sua dieta. Vai te ajudar muito a conseguir uma quantidade legal de proteína, e é uma proteína de altíssima qualidade, tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas e dentre os alimentos vegetais, Felipe? Não tem nada? Tem sim, não acaba por aí. O que a gente realmente pode contar como fonte de proteína dentro dos alimentos vegetais são os derivados da soja. Por exemplo, o tofu é uma espécie de queijo feito a partir da soja. Em 100 gramas ele tem mais ou menos 7,5 de proteína, 3,7 de gordura e 1,7 de carboidrato. Ou seja, mais proteína do que carboidrato e gordura somados. Não é tanta proteína assim, mas ajuda a complementar. A gente tem também o tempê, que é feito através de grãos de soja fermentados. 100 gramas de tempê vai ter mais ou menos 19 gramas de proteína, 9 gramas de gordura e 9 gramas de carboidrato. Aí a gente já tem uma quantidade maior de proteína, mas também um pouquinho mais de carboidrato e gordura. Mas dá para usar na dieta. E a gente também tem a proteína texturizada de soja, que a gente encontra mais fácil aí nos supermercados. E geralmente tem um preço acessível. E por que são derivados da soja? Porque a soja em si, ela ainda vai ter um pouco mais de energia do que proteína. Mas esses derivados, através dos processos de fermentação e tudo mais, acabam reduzindo um pouco a quantidade de energia. Ainda dentro dos vegetais, a gente tem o seitan, que é feito através do glúten do trigo. Nessa hora, alguns aí devem ter tido um calafrio, né? Mas, se pega o glúten do trigo, diminui a questão do carboidrato e sobra mais a proteína dali. Em média, 100 gramas de seitan vai ter 22 gramas de proteína, 3,5 gramas de carboidrato e 1,6 gramas de gordura. Dá para usar como um complemento também. No geral, essas fontes vegetais eu vejo justamente como isso, um complemento da proteína da dieta. Só com eles fica um pouco complicado de dar certo. Por isso que a gente tem os suplementos de proteína em pó. 99% dos atletas vegetarianos e
veganos utilizam esse recurso para aumentar a ingestão. Então a gente tem o whey protein, que é a proteína do soro do leite, a gente tem a albumina, que é a proteína da clara do ovo, e a gente tem a proteína vegetal em pó, que pode ser da ervilha, do arroz, tem vários tipos hoje em dia. Um dos problemas de você ingerir só proteínas de fonte vegetal é que, além da quantidade ser pequena, elas não são proteínas completas. O que é isso? Toda proteína é composta de aminoácidos. Você consome a proteína e o corpo utiliza esses aminoácidos. Existem aminoácidos essenciais que a gente precisa consumir. As proteínas de fonte animal, salvo o colágeno, possuem todos esses aminoácidos. Agora, os de origem vegetal não. Eles costumam ter só alguns desses aminoácidos. Então elas são incompletas. Um termo mais científico é proteína de baixo valor biológico e a outra é de alto valor biológico. E não me venha com aquela história que o arroz com feijão é a proteína mais completa que existe. Gente, se você comer 100 gramas de feijão com 100 gramas de arroz, você vai ter apenas 7,5 gramas de proteína. Para dar os 30 gramas, você teria que comer 400 gramas de feijão com 400 gramas de arroz. Quase 1 quilo de comida. Mas aí viriam junto 816 calorias e mais de 160 gramas de carboidrato. Então não, arroz e feijão não é uma boa fonte de proteína. Isso aí é uma desinformação perigosa. De fato, os aminoácidos do feijão com os aminoácidos do arroz, eles podem se completar. Fica uma proteína mais completa, mas a quantidade é muito baixa. O fator mais importante da ingestão de proteína é a ingestão total de proteína. Agora, por que eu dei toda essa volta? Porque as proteínas em pó, mesmo as vegetais, elas já são preparadas com a ideia de conter todos os aminoácidos essenciais. Então é uma fonte prática, versátil e de alta qualidade. Ajuda demais para quem precisa aumentar a proteína. Dá para você fazer shake, bater com fruta, comer com iogurte, fazer receitinha, tudo que você puder imaginar. Eu tenho inclusive 2 livros de receitas proteicas. O Comer Sem Culpa 1, que tem doces e salgados, e o Comer Sem Culpa 2, que só tem doces. Eu vou deixar também na descrição o link dos livros para quem se interessar. São livros digitais. É uma forma de você aumentar sua proteína de uma maneira bem gostosa. E por último, a gente ainda tem bons alimentos industrializados que podem ajudar nesse complemento da proteína. Ah, mas Felipe, mas industrializado não é ruim? A grande maioria é. Mas se ele tiver uma boa composição e te ajudar a aumentar a ingestão de proteína, tá ótimo. Comer pouca proteína é muito pior do que... Ah, eu vou evitar isso, mesmo que ele seja rico em proteína, e vou comer pouca proteína. Você vai ter muito mais problema. Na hora de escolher esses industrializados proteicos, a gente tem que fazer a mesma coisa. Olhar a composição nutricional. Por quê? Porque tem muito produto que diz que é proteico, inclusive barrinha de proteína, que tem muito mais carboidrato do que proteína. Todos esses que eu vou citar aqui, eu também vou deixar o link na descrição do vídeo para facilitar para vocês, porque eu sei que vocês vão me perguntar. Então quem não deu like, dá agora, porque essa lista vai quebrar um galho para vocês. Então a gente tem biscoitinhos proteicos, como os da All Protein e da Whey Vive. A gente também tem a barrinha de proteína da Smart, a única que eu conheço que tem mais proteína do que energia, pelo menos aqui do Brasil. Lá fora tem mais. A gente tem a bebida proteica da NotCow, que é uma empresa que só faz produtos veganos e é um produto que eu até indico bastante para quem não tolera as bebidas lácteas. A gente também tem a Better PB, que é uma pasta de amendoim em pó com mais proteína e menos gordura. E a gente também tem vários bifes, hambúrgueres e essas substituições vegetais. Tem uma marca chamada Sora que tem várias opções boas, mas muito cuidado aqui. Pelo menos 90% desses hambúrgueres que você encontra aí no mercado vai ter bem mais energia do que proteína. Tem que estar muito atento na hora de escolher. Não é pegar qualquer carne vegetal, não. Esse é um erro muito grave que as pessoas cometem, porque eles falam, esse aqui substitui a carne. Só que tem um monte de carboidrato e pouca proteína. Composição nutricional totalmente diferente. E para quem continuou aqui até agora, vai ter um bônus. Eu vou compartilhar um dia de alimentação vegetariana proteica, do cardápio de exemplo que tem lá na Escola de Emagrecimento. Lá eu tenho um cardápio de 7 dias, 100% vegetariano, para te ajudar a ter mais ideias de uma alimentação proteica. A Escola de Emagrecimento é o meu programa online, está com vagas abertas e lá você aprende a comer, a aumentar a proteína, inserir o que você gosta, sem passar fome, sem ter que cortar nada. Na descrição do vídeo também tem o link para você virar aluno. Vamos pegar o dia 5 desse cardápio. Café da manhã, tofu com shimeji grelhado. Então você pode colocar lá a sua porção de tofu. O shimeji tem um pouquinho de proteína, mas ele também tem pouca energia, então ficou uma refeição bacana. Almoço, espaguete de abobrinha com proteína texturizada de soja com molho de tomate. Lanche, snack da All Protein. Vai ser um biscoitinho que tem proteína, mas aqui também poderia ser um shake com proteína em pó, um iogurte com whey protein, enfim, tem várias opções.
É só um exemplo de um dia. Tanto que no cardápio lá tem mais 6 dias, né? Jantar: feijão com albumina, mas purê de batata com cenoura. Então você pode preparar o feijão e colocar a albumina, que é a proteína da clara do ovo, na preparação. E muita gente já fez e achou que ficou bom. Nesse exemplo do cardápio, a depender das quantidades, a pessoa vai conseguir ingerir pelo menos uns 80 gramas de proteína no dia. Mas o ideal seria consumir algo entre 90 e 120 gramas de proteína por dia, contabilizando o dia inteiro. Essa é uma quantidade muito boa para a grande maioria das pessoas. E se passar isso também não tem grandes problemas, tá? E eu já atendi pacientes vegetarianas que estavam consumindo 40, 50, 60 gramas de proteína no dia. E elas relatavam cansaço, desânimo, falta de energia, muita vontade de beliscar e de comer doce. E claro, elas estavam ganhando gordura e perdendo músculo. Com o aumento da proteína, elas sentiram muita melhora, ganharam um pouco de músculo e perderam gordura. Conclusão: colocar vegetais na alimentação é ótimo, recomendo. Eles são nutritivos e pouco calóricos, mas eles devem ser complementados com alimentos mais proteicos. Uma alimentação só com folha e legume não vai ser nutritiva, vai ter falta de vários nutrientes. O feijão, lentilha, grão de bico também são ótimos alimentos, mas eles são boas fontes de carboidrato, fontes nutritivas de carboidrato. Então a gente também precisa das fontes de proteína para ter uma alimentação mais equilibrada. E eu já gravei uma live com a Érica, que é uma aluna minha da escola de emagrecimento, vegetariana, que aplicou o PE que eu ensino e teve resultados muito bons. E inclusive ela dá muitas dicas práticas para o vegetariano. Agora, para entender melhor sobre os suplementos de proteína em pó que eu citei aqui, muita gente ainda se assusta com eles, assiste esse vídeo aqui que eu falei só sobre isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima.